E aqui estamos nós, de volta ao Mirador das Portas do Sol, em Alfama, para um vídeo sobre a música de e sobre este bairro. Este é o segundo vídeo desta série em que falo sobre as músicas sobre esta linda cidade e hoje é exatamente a vez de Alfama. Se ainda não nos conhecemos, eu sou a Inês e faço estes vídeos para tu ficares a conhecer um pouco mais sobre a cultura portuguesa. Vamos a isto? E a primeira canção de que eu te vou falar é a minha canção preferida de um dos projetos mais únicos e mais bem-sucedidos da música portuguesa. Eles são os Madre Deus e tiveram o seu período de maior popularidade durante os anos 90 e também no início do novo milénio. Isto não só em Portugal, mas também no estrangeiro. A principal razão para esta tão grande popularidade é, sem dúvida, o seu estilo musical único que combina música tradicional, fado e também linguagens musicais mais modernas. Mas também a sua vocalista original, Teresa Salgueiro, que tem um estilo vocal verdadeiramente único. A canção de Madre Deus de que te quero falar chama-se exatamente Alfama, portanto tem o mesmo nome que este bairro e é uma canção que tem assim um toque de tango, por isso tem assim um tom mais apaixonado do que aquilo que é habitual nas canções deles. Uma coisa bastante interessante sobre esta canção é que tanto esta canção como as outras do álbum Ainda são basicamente a banda sonora do filme Viagem em Lisboa, em inglês Lisbon Story, do realizador alemão Wim Wenders. Este filme conta a história de Philipp, um engenheiro de som alemão que viaja a Lisboa por motivos pessoais. Não quero fazer spoilers, ok? Vê o filme porque vale mesmo a pena, é mesmo muito bonito. Então, durante o filme, as circunstâncias fazem com que Philipp comece a gravar os sons que ouve nas ruas de Lisboa e, entretanto, ele encontra-se com os Madre Deus porque eles estão alojados no mesmo sítio e é possível mesmo ver um ensaio dos Madre Deus durante o filme. É absolutamente mágico. Recomendo em absoluto. Falar sobre a música de Alfama e sobre o próprio bairro de Alfama, sem falar sobre o fado, não faria qualquer espécie de sentido, até porque foi exatamente aqui, algures entre Alfama e a Moraria, que nasceu o fado durante o século XIX, por volta de 1850. Inicialmente, este género musical era cantado por pessoas como prostitutas e marinheiros, mas depois o seu estatuto mudou bastante e temos aqui, exatamente atrás de mim, a maior representante do fado de sempre, exatamente Amália Rodrigues. Se quiseres saber mais sobre este assunto, tenho este vídeo ótimo em que podes ficar a saber tudo sobre o fado. A segunda canção que tenho para ti chama-se A Casa da Mariquinhas e é um fado extremamente célebre. A letra é do poeta e jornalista Silva Tavares e a sua interpretação original é de Alfredo Marceneiro. Aliás, este fadista tinha originalmente como profissão exatamente marceneiro e a ligação dele a esta canção é tão grande que ele até construiu uma maquete daquilo que seria a Casa da Mariquinhas, que tu podes ver no Museu do Fado, exatamente aqui em Alfama, em Lisboa. É um sítio que eu recomendo a visita, em absoluto. Então, mas o que é que esta canção tem de tão especial? Se tu leres a letra com atenção, vais perceber que a Casa da Mariquinhas é uma casa de prostitutas. E porquê? Porque, entre outras coisas, refere que a Mariquinhas vive lá com as suas amigas e que as janelas têm tabuinhas. Bastante sugestivo, não é? De resto, não te sei dizer se a Casa da Mariquinhas ficaria em Alfama, mas eu diria que provavelmente sim. De qualquer maneira, esta é uma canção em que transparecem aspectos daquilo que seria a vida nestes bairros típicos, como Alfama.
A próxima canção de que te quero falar chama-se A História de Zé Passarinho e é de um grande projeto musical português chamado Ala dos Namorados. Nesta canção eles contam a incrível história de Zé Passarinho, que era exatamente um fadista, e essa história passa-se exatamente aqui, perto da Sé de Lisboa, que está ali atrás de mim, e é uma história engraçada que faz também imaginar como seria a vida nestes bairros típicos antigamente. Entretanto, outra canção de que te quero falar tem também como tema a vida em Alfama, e esta chama-se exatamente Vielas de Alfama. Esta é uma canção com letra de Artur Ribeiro, música de Maximiano Sousa e originalmente interpretada por Carlos Ramos. Mas vários outros fadistas fizeram interpretações desta canção, incluindo Marisa, por exemplo. No entanto, esta é uma canção bastante diferente das outras que te falei antes, porque pinta um retrato bastante poético e até mesmo romântico daquilo que seria a vida em Alfama. De resto, podia ficar aqui horas a desfiar todos os fados que existem e todas as canções sobre Alfama, mas aquilo que eu te recomendo é, da próxima vez que visitares Lisboa, ires a uma casa de fados. E porquê? Porque nessas casas de fado tu podes ouvir fado ao vivo, que para mim é a maneira que faz mais sentido ouvir o fado. Entretanto, outra realidade cultural e musical que não podemos ignorar de maneira nenhuma em relação a Alfama é exatamente a dos santos populares, incluindo as marchas populares. Se tu já estiveste em Lisboa durante o mês de junho, provavelmente já viste estes enfeites coloridos nos bairros típicos, que são uma das marcas mais visíveis da celebração dos santos populares e, no caso de Lisboa, mais precisamente Santo António. Se quiseres saber mais sobre isto, tenho este vídeo que tu podes ver para ficares a saber tudo sobre os santos populares no geral e mais especificamente sobre o Santo António. Não vou fazer spoilers, vou-te só dizer que as marchas populares são uma das partes mais importantes das celebrações dos santos populares, neste caso de Santo António, e trata-se exatamente de um concurso entre os bairros antigos de Lisboa, em que cada um dos bairros cria anualmente uma coreografia, uma canção e figurinos. No final há um vencedor e muitas vezes o vencedor é Alfama, e por acaso este ano, 2026, Alfama também foi o bairro vencedor. E tendo em conta que todos os anos há uma canção nova para as marchas, como podes imaginar, existem muitas marchas de Alfama. Eu vou deixar algumas na descrição para tu ouvires. E é exatamente aqui, no Martim Muniz, que termina este vídeo e vai começar o próximo na Moraria. Fico aqui à tua espera, diverte e até à próxima. Tchau!